Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Em 4 de abril de 1938, a Gestapo anunciava que prisioneiros homossexuais seriam enviados para campos de concentração. É disso que vamos falar aqui hoje. Um pouquinho de história, né? Sempre é bom a gente conhecer a nossa história, né? Manter viva a memória do passado, um passado terrível, mas que a gente precisa estar sempre relembrando para que isso não se repita, ok? E é mesmo importante, né, conhecer a nossa história, conhecer o que aconteceu com os nossos antepassados. Bom, o parágrafo 175 era uma disposição do Código Penal alemão estabelecido em 15 de maio de 1871, que tornava os atos homossexuais entre homens um crime. Pois bem, em 1935, o Partido Nazista Alemão ampliou a lei para que os tribunais pudessem processar qualquer ato obsceno, mesmo que não envolvesse contato físico, como se masturbar um ao lado do outro, por exemplo. Né? Condenações foram multiplicadas por um fator de 10 para mais de 8.000 por ano em 1937. Ao todo, cerca de 140.000 homens foram condenados pela lei. Aí, justamente quando parecia que as coisas não poderiam piorar para os gays da Alemanha, em 4 de abril de 1938, a Gestapo anunciou publicamente que homens condenados por homossexualidade seriam deportados para campos de concentração. E, além disso, não precisavam de qualquer justificativa legal, mesmo que eles tivessem sido absolvidos ou já cumprissem sua pena na prisão. Assim, mais de 100.000 homens homossexuais foram forçados a entrar em campos de concentração, onde foram identificados pelo Triângulo Rosa. A maioria deles morreu lá. Sob as ordens de Heinrich Himmler, líder da SS, né, a Gestapo prendeu cerca de 100.000 homens suspeitos de crime de homossexualidade. Crime. Bom, em suas memórias, Rudolf Höss, comandante em Auschwitz, descreve como os guardas do campo frequentemente designavam homossexuais, que eram forçados a usar, né, o tão famoso Triângulo Rosa, para os trabalhos mais perigosos, e eles às vezes eram separados de outros prisioneiros para evitar que a homossexualidade fosse propagada para outros presos e guardas. Vocês ouviram bem. Bom, os juízes e oficiais dos campos das SS podiam até ordenar a castração de prisioneiros homossexuais, sem consentimento, sempre que desejassem. Gays também eram mantidos em barracões separados e discriminados pelos outros prisioneiros. Além de tudo, né, os gays que estavam lá, passando por tudo aquilo, ainda eram discriminados pelos outros que estavam ali nas mesmas situações degradantes. Bom, continuando. Os médicos da SS também realizavam experiências cruéis em prisioneiros para curá-los de sua homossexualidade. Na verdade, esses testes resultaram em doenças, mutilações e a morte de centenas e centenas de prisioneiros gays. Aos alemães gays, olhem isso, era oferecida uma chance de liberdade. De liberdade é ótimo, chamar isso de liberdade. Se aceitassem a castração, podiam deixar os campos diretamente para o fronte, onde serviam, de bucha de canhão para o exército alemão. Que tristeza, né? Bom, e continua, tá? Não para por aí, não.
Embora a perseguição nazista de homossexuais seja razoavelmente bem conhecida hoje, muito menos atenção tem sido dada à continuação dessa perseguição na Alemanha do pós-guerra. Em 1945, depois que os campos de concentração foram liberados, alguns prisioneiros homossexuais foram chamados de volta à custódia para cumprirem sua sentença de 2 anos nos termos do parágrafo 175. Em 1950, a Alemanha Oriental aboliu as emendas nazistas do parágrafo 175, enquanto a Alemanha Ocidental as manteve e até mesmo as confirmou por seu Tribunal Constitucional. Cerca de 100 mil homens foram implicados em processos judiciais de 1945 a 1969 e cerca de 50 mil foram condenados. Alguns indivíduos acusados de acordo com o parágrafo 175 cometeram suicídio. Em 1969 e 1973, houve um certo afrouxamento da lei. E, finalmente, em 1974, o parágrafo 175 foi revogado totalmente. A Alemanha Oriental já havia reformado sua versão mais branda do parágrafo em 1968 e o revogou em 1988. Mesmo que não haja estatísticas definitivas sobre o número de homossexuais assassinados nos campos nazistas, as estimativas variam entre 100 mil e 200 mil homens gays que foram detidos em campos de concentração sob o regime nazista e com raríssimas chances de sobrevivência. Em 1985, gays e lésbicas queriam colocar uma placa no campo de Dachau, mas só 10 anos depois, em 1995, eles seriam oficialmente reconhecidos como vítimas do Holocausto. Em 2017, o parlamento alemão aprovou o perdão a dezenas de milhares de homens homossexuais, presos por conta do parágrafo 175, que permitiu aos nazistas fazer uma caçada aos gays no país, o que permaneceu em vigor décadas após a queda do Terceiro Reich. Os nazistas queriam expurgar o país da homossexualidade, diz Ken Stapleton, autor de Marcados pelo Triângulo Rosa, obra que trata da opressão vivida por gays no regime de Hitler. Abre aspas. Gays eram vistos como um atraso porque não reproduziam, e, se fizessem isso, acreditava-se que podiam gerar bebês gays. Isso não condizia, né, com o ideal ariano, né? Da raça pura, da pureza da raça, melhor dizendo. Fecha aspas. Trabalhando em uma biblioteca pública em Toronto, no Canadá, o escritor, que é gay, notou nas conversas que tinha com jovens que quase nenhum deles sabia o significado do Triângulo Rosa. Eu imagino que aqui seja até pior. Usado nos primeiros protestos dos movimentos gays, o símbolo perdeu aos poucos espaço para a bandeira do arco-íris. Abre aspas. A bandeira representa a diversidade e é mais inclusiva. É bom que seja popular, mas precisamos nos lembrar de quem foi assassinado por sua homossexualidade. Fecha aspas, disse o escritor. Ele diz ter escrito o livro porque essa é uma parte da história gay que está se perdendo, e é a mais pura verdade. E para que o público mais jovem aprenda como o passado para seguir em frente e impedir que se repita. Veja o que acontece hoje. Tenho privilégios de ser do Canadá, mas há outros locais onde homossexuais ainda são presos e executados. É assustador. A perseguição nunca acabou. De fato, ainda existem, né? Como eu já falei em outro vídeo, vou até deixar o link aqui, existem dezenas de nações
onde a homossexualidade ainda é criminalizada e em algumas é punida com a morte. Bom, gente, eu quis trazer essa história aqui hoje porque, né, nessa semana, no dia 4, fazem 83 anos, né, que os prisioneiros gays começaram a ser mandados para os campos de concentração. O perdão, né, veio recentemente lá na Alemanha. Em 2017, a Angela Merkel aprovou, né, uma indenização de 3.000 euros para cada de cerca de 5.000 pessoas condenadas injustamente, que ainda estão vivas, né? Eles também receberam umas 1.500 euros por cada ano de prisão. Tão tarde, né? Bom, aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca, mas muito tarde. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas se suicidaram por conta disso, né? Então, assim, essa história realmente ela não pode ser esquecida jamais. O Triângulo Rosa é um símbolo que foi ressignificado, né? Era um símbolo de condenação. Para muitos foi um símbolo de morte, mas que foi resgatado pelo movimento gay, principalmente lá nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, mais precisamente na década de 70, e durante muito tempo, ainda hoje é muito usado, né, por alguns grupos gays, por ser um símbolo exclusivamente gay e um símbolo muito forte. Como eu falei antes, a bandeira do arco-íris é um símbolo mais inclusivo, é um símbolo que abrange mais, né, o acrônimo LGBT, embora na sua criação também fosse um símbolo gay, mas tudo bem que ele seja um símbolo inclusivo, mas o Triângulo Rosa é sim um símbolo exclusivo de gays. Afinal de contas, só homens gays eram obrigados a utilizar este símbolo nos campos de concentração. Então é um símbolo exclusivamente gay, que foi, como eu já falei, né, resgatado, ressignificado. Eu acho importante. Algumas pessoas não gostam, são contrárias ao uso. Eu particularmente gosto, acho importante, porque é um símbolo que, não fazendo, né, óbvio que não estamos fazendo apologia à tortura, à morte, né, ao nazismo, nada disso. Pelo contrário. Mas é um símbolo de resistência, é um símbolo de memória, de resgate de memória, né? É aquele símbolo para você olhar e lembrar que aquilo aconteceu, para você não esquecer jamais que aquilo aconteceu. E a gente não pode permitir que jamais isso seja enterrado, né? Que isso passe em branco. A gente tem que estar sempre lembrando desses fatos. São memórias muito importantes e muito caras para a humanidade inteira, não só para a comunidade gay, para a humanidade inteira. É muito importante que se lembre. Assim, né, como a gente lembra sempre a morte de milhões de judeus nos campos de concentração que eram marcados pela estrela, né, amarela, pela estrela de Davi amarela, nós não podemos também esquecer desses homens gays que foram brutalmente assassinados e torturados lá, inclusive sendo discriminados pelos outros prisioneiros. E tantos outros, né? Não foram só os judeus e gays que foram mandados para campos de concentração. Ciganos, deficientes físicos, mulheres que não se encaixavam, né, no padrão de comportamento vigente da época. Então, assim, muitas outras pessoas foram mandadas para esses matadouros. Era isso, meus queridos, ok? Mas é um daqueles vídeos que a gente faz para resgatar a história. Aqui é um canal onde a gente sempre vai resgatar a história, a cultura, né? O nosso cotidiano também.
tudo relacionado ao nosso universo gay. Tá bom, meus queridos? Aquele reforço para vocês não se esquecerem, por favor, de deixarem um joinha aí, se inscreverem no canal, comentarem bastante, tá? Indicarem o canal para os amiguinhos, né? Compartilharem os vídeos. E é isso, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo, não é? É isso e até amanhã e fiquem bem.